Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador desse projeto, e estou aqui para dar um recado, mas caso você já tenha uma ideia do que eu vou falar, você pode pular um minutinho aí que você já vai direto pro bate-papo. O que você ouvirá a seguir é um episódio editado de uma série de conversas que foram gravadas ao vivo durante a segunda edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2018. O evento tem como objetivo trazer diversos temas ligados ao folclore e cultura brasileira em diálogo com a cultura pop e a indústria do entretenimento. São temas sempre pertinentes trazidos juntos de pesquisadores e criadores de diversos tipos de conteúdo. Para tirar o melhor proveito desse conteúdo, procurei deixar a edição mais enxuta possível, eliminando todo tipo de ruído que deixasse o assunto muito datado. Bem, espero que você goste e que essas conversas possam agregar alguma coisa para você. Folclore é fake? Neste episódio estiveram presentes, além de mim, o jornalista e pesquisador Andrioli Costa, do site Colecionador de Sacis, o escritor Ian Fraser, autor de Araruama, e o concept artist Mikael Kitts. Folclore. A maioria das pessoas que ouvem ligam folclore a Monteiro Lobato. E depois ligam a Saci. E as figuras, personagens do folclore. E acabou. Muita gente, inclusive, acredita que Monteiro Lobato inventou o folclore. É, isso é foda, cara. E, cara, o bizarro é você parar a pensar que folclore é uma palavra vinda do inglês, cunhada por um inglês. E essa construção não existe nesse ponto. As pessoas não fazem essa construção porque o folclore brasileiro ele é ensinado lá na infância, ele vai até o meio do caminho ali tentando explicar o porquê da palavra em si, o que é a cultura nacional um pouco, e ele é esquecido depois disso. E a construção que se faz é ligar muito o folclore à infância porque nós fomos ensinados assim. Essa construção ela é muito imediata para a cabeça das pessoas, de uma forma geral. Se você fala com qualquer um que sabe o que é, ele vai fazer exatamente esse paralelo. E muita gente mesmo, assim, às vezes a gente vive numa bolha e acha que não é tudo isso, mas muita gente mesmo acredita que o folclore foi inventado por alguém. E cara, é muito louco. Isso é bem interessante, assim, porque mais de uma vez, quando a gente fala da etimologia de folclore, muita gente se surpreende, né? Fala assim, nossa, nunca me liguei que folklore, né, era o que formava a palavra folclore, né? E aí, o que é lore? Lore, saber. A melhor tradução que a gente pode pensar é saber, né? Mas pode ser também, pode ser cultura, pode ser conhecimento, né? Tem várias ali, a gente nem tem condições de traduzir uma palavra em qualquer idioma que seja para um único significado, né? Tem um conjunto. E o folk? Quem é o folk do lore? Isso já foi questionado muitas vezes, né? Assim, de que povo é esse que a gente está falando? E é verdade. Quando William John Thoms cunha essa palavra, não foi nem um artigo assim só, era uma coluna que ele tinha no jornal O Ateneu, né? E nessa coluna, que ele assinava com pseudônimo, ele ia juntando antiguidades populares, memórias, medicina popular. Ele adorava histórias de Robin Hood, por exemplo, né? Que é um folclore inglês muito forte. E ele estava totalmente inspirado pelo Jacob Grimm, com um livro chamado Deutsche Mythology, onde o Jacob Grimm organizava vários escritores a reunirem essas narrativas populares da Alemanha. Perceba, então, a gente está ali no momento do romantismo, a gente está com uma ligação com a modernidade. O William John Thoms estava com muito medo de que o trem, como é que é? A locomotiva, né? Que a locomotiva, o andar das ferrovias assim fosse solapando todas as memórias do passado. Então ele tinha essa preocupação de registrar o que o povo acreditava. O povo na época, os pobres, né, os camponeses, aqueles que eram
distintos dos intelectuais. Hoje, pensa só, foi 1846, a gente passou muito tempo, esse conceito avançou. Hoje, quem é o folk do lore somos todos nós, né? O povo é aquilo que engloba tanto eu, estou instituído desse saber acadêmico, né, fazendo meu doutorado, não sei o quê, quanto qualquer outra pessoa. A gente se identifica, e aí tá a questão de identidade, a partir dessas crenças, a partir desse conhecimento popular compartilhado. Nosso tema é: folclore é fake? Por que seria fake? Não tem uma pessoa que disse isso. Essa construção de dizer que o folclore brasileiro, folclore, é uma mentira, é uma coisa muito recorrente da mídia brasileira. Então, como eu conversei já com meus colegas aqui, que vira e mexe, eu tô acessando várias coisas relacionadas à palavra folclore brasileiro pela internet, e é muito, muito fácil de você chegar em alguém que está escrevendo sobre futebol, falando que alguma coisa do futebol é folclore brasileiro, é folclore. Às vezes fico pensando, o que esse cara quis dizer com isso? Ou que fazem construções também de este político já é parte do folclore. Eu tenho alguns exemplos, Anderson, que eu dei na minha aula lá em Cuiabá, né? Foi sobre introdução ao folclore, que eu falo assim, gente, eu separei aqui notícias de jornal só do último mês, então de junho, que tem o uso da palavra folclore. Então, por exemplo, na matéria sobre gays de direita, acho que foi da revista Época, o entrevistado ele estava falando assim, o PT e o PSOL deviam fazer parte do dicionário do folclore brasileiro. Vixe, Maria. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que esses partidos eram reminiscências de um tempo passado. Eles não tinham mais lugar, né, no contemporâneo. Folclore, então, seria algo, né, lá de trás, que não faz sentido no tempo presente, o que não é uma verdade. Outras pessoas, que nem você falou, né, na época da Copa do Mundo, então, assim, futebol dos belgas não é folclore. Quer dizer, que eles estavam usando no sentido de que não é mentira a habilidade daqueles jogadores da grande geração belga. E é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Porque, querendo ou não, como as palavras passam de geração para geração, são meio que contratos sociais, né? Então, se a gente permite que essas palavras virem sinônimos, né, de mentira ou você acredita nisso, se a gente não tomar os devidos cuidados, isso vai acabar acontecendo e um estrago muito grande pode estar sendo feito, porque parece que é um plano de silenciamento desse folk, né? Porque não é qualquer folk que está sendo silenciado. É um folk muito bem específico que a gente tende a ignorar e silenciar. Sim, com certeza. Mikael, Hegemonia, né? o que você tem a dizer sobre as pessoas que dizem, folclore são apenas mitos e histórias? Besteira. O que essa pessoa quer dizer com isso? Tipo, são apenas mitos e histórias. Sabe, eu tava pensando agora, assim, nas coisas que a gente falou desde o início da conversa e tal, e da questão do Monteiro Lobato, do folclore ficar muito restrito à infância, da gente perpetuar uma coisa que tá lá na infância e a gente não atualiza aquele conceito todo, assim. E eu acho que tem um tanto a ver com a questão infanto-juvenil, sabe? Porque eu tenho a impressão de que é um negócio bem mais profundo, assim, entrando até em coisas de psicologia e psicanálise, assim. Porque eu venho lendo algumas coisas e eu penso assim, vou jogar pra gente debater, que eu acho interessante. Eu tenho a impressão de que quando a gente amadurece, né, quando a gente fica adulto e tal, a gente nega coisas que a gente tinha na nossa infância, que nos traziam liberdade, mais significados, assim. E eu acho que a aceitação do folclore e do imaginário, assim, de fantasia,
de contato com as coisas sem esses preconceitos que nos são ensinados, assim. É uma coisa que está atribuída àquele conceito de folclore que a gente tinha quando a gente era criança, sabe? E isso também eu acho que acaba contaminando o conceito de mito, lenda, histórias, assim, sabe? Tanto que até pouco tempo atrás, assim, eu sofria preconceito por gostar de história em quadrinhos, por jogar RPG e tal. E, cara, isso eu acho uma besteira absurda, assim, sabe? Porque é uma coisa que eu acho que a gente... Como dizia o próprio Walt Disney, assim, os adultos são crianças grandes, né? Então eu paro para pensar assim, eu acho que parte dessa confusão que tem da associação do folclore como sendo algo imaginário, algo assim que não é adulto e tal, tem muito a ver com essa questão que eu percebo, sabe? Então isso eu queria até jogar pra gente debater e pro pessoal que tá acompanhando, depois vai acompanhar, que eu acho que tem essa confusão e tem muito a ver com esse estereótipo que a gente tem do folclore, ligado a Monteiro Lobato, coisas infantis, que a gente vê o folclore muito, muito, muito presente em histórias infantis, infanto-juvenis, livros bem coloridos e tal, assim, e não é isso só, sabe? Indo para agora, também, ainda seguindo essa história de mentira, é estranho que quando você coloca essa questão do folclore para áreas rurais, tipo, folclore só existe em áreas rurais, isso aí é coisa de quem não tem instrução, De isso caipira, aí é coisa de caipira, e que acredita em qualquer coisa. Então, assim, você coloca várias coisas. Uma coisa, que é um ponto fundamental, é o folclore para essas pessoas que acreditam que o folclore é uma mentira, ou que ele tá ligado, ele é um sinônimo disso, é tipo, isso aí é coisa que não existe. É o fato da pessoa não entender o que significa folclore. Também. Ela está ligando folclore às personagens do folclore, que ela acredita ser uma mentira. E beleza. E acho que é isso, né? Acho que parou ali, assim, né? Sim, mesmo muitas das vezes, talvez a maioria delas, tendo uma religião, essa pessoa tende a acreditar nisso, a dizer isso. Então, ela bota o folclore relegado a pessoas que ela diz serem mal instruídas, de áreas rurais, e você vai jogando o folclore como um todo para um cantinho totalmente segregado e não quero saber disso, deixa isso pra lá, isso aí é besteira, meu filho não pode saber sobre essas coisas. Isso é coisa de gente ignorante, né? E, cara, que construção é essa, cara? Que construção é essa que a gente chega a esse ponto de tornar esta palavra, que tá muito além de personagens da nossa cultura. Pô, o cara, se eu chego pra um cara desse e falo que a comida que ele come pode ser folclore, eu acho que ele tem um treco, né? Se eu falo pra ele que a forma como ele fala pode ser folclore, ele não, porque... Então, assim, eu acho que quando você começa a colocar o folclore, a palavra, em volta da pessoa, ela talvez tenha uma outra percepção disso. E eu não sei se ela melhoraria. Acho que não. Mas... se a gente fosse ensinado sobre isso de uma forma mais ampla, talvez crescêssemos mais menos preconceituosos de alguma forma, pelo menos com a palavra folclore, né? Porque eu acho que o preconceito continuaria. Sabe uma coisa que eu tava pensando agora? Como o folclore tá muito ligado à identidade do povo, sabe? Toda essa questão de união, assim, né? Somos parte de um todo, assim, todos nós. Eu acho que isso vem com aquela síndrome que o pessoal fala, né? Eu não lembro quem cunhou o termo, assim, a síndrome do vira-lata que a gente tem como brasileiro, sabe? Nelson Rodrigues? Acho que sim, eu não lembro, me corrijam. Porque eu acho assim, como o folclore tem a ver com identidade, o brasileiro não gosta de ser brasileiro, eu tenho essa impressão, sabe? Então, folclore, sai pra lá, sabe? Eu sou mais americano, sou mais europeu, sabe? Sou mais adulto, né? Eu vejo um pouco por esse lado também. Exatamente, Mika. De novo, quando você levanta esse ponto, Anderson, das áreas rurais, né? O capiá, o matuto, seja qual for
a palavra usada para diminuir a pessoa, de novo, vem essa questão que o Mikael falou. Para mim, é um silenciamento sobre a identidade brasileira quando se promove isso, né? O que está querendo falar é o seguinte: o brasileiro é isso, isso e isso, e o brasileiro intelectual, que é melhor, com muitas aspas nesse melhor aí, é isso e isso, sabe? Então, eu acho que não é um projeto, porque fica parecendo que é uma cúpula do mal querendo dominar o mundo, mas eu acho que é uma tradição, né, de subjugar, de botar realmente aqueles que são tidos como inferiores no seu lugar. Como colonialista, né? Exato, como se aquele saber, de novo, saber é saber, velho, sabe assim, conhecimento é conhecimento, independente se vai ter uma explicação né, de X ou de Y, o conhecimento está feito ali para promover sabedoria, né? Os cautionary tales, né? Todas as contos de fadas têm o seu cuidado, mas se você sair com tal pessoa, pode acontecer tal isso, né? Então, eu acho que tem muito eu não sei se é a síndrome de vira-lata, porque isso ainda para mim é muito confuso entender esse termo em sua essência toda, mas com certeza é o fato de que o brasileiro gosta de tentar criar a identidade dele de uma forma que ele acha que é limpa, né? Assim, ó, isso aqui é bonitinho, eu vou botar num lacinho e pum, isso é o brasileiro. Gente, eu vou trazer algumas coisas aqui, né? E já acaba com isso respondendo alguns dos companheiros aí que estão nos assistindo, né? Primeiro, então, se a gente está falando folclore não é isso, folclore é mais do que isso, não sei o quê. O que é folclore? Né? A definição mais curta, mais enxuta e que eu acho que contempla mais, eu gosto sempre de trazer do Edson Carneiro. Edson Carneiro, folclorista, é o cara que dá nome ao Museu do Folclore Brasileiro, que fica no Rio de Janeiro, no Catete, e o Edson Carneiro vai dizer: folclore são os modos de sentir, pensar e agir de um povo guiados pela tradição. Então pensem, por exemplo, na amplitude disso, né? O Câmara Cascudo tem um livro que chama O Folclore dos Nossos Gestos. Gestos são folclóricos? São folclóricos. Por exemplo, se eu bato, né? Se eu bato alguma coisa e quebro um vaso, eu faço alguma coisa do tipo assim, né? Esse gesto, essa expressão, esse conjunto não tem sentido lógico racional. Ele tem o sentido de repetição, né? Eu vi alguém fazendo, vi minha família fazendo e eu faço também. E é uma repetição mecânica, como se fosse um robô, um algoritmo, né? Nada disso. É uma repetição afetiva, né? Eu faço porque aquilo me sensibiliza, diz sobre mim, diz sobre o meu grupo ao qual eu estou inserido. Por isso, tradição é tão importante, né? E aí a Aline Cruz, ela tinha perguntado, folclore, cultura popular, na maioria das vezes vem da falta de conhecimento. Fico pensando quão tedioso seria a vida toda sem essa cultura, mas ao mesmo tempo o conhecimento é muito importante. Gente, folclore também é conhecimento, né? Esse conhecimento tradicional, repetido, afetivo e sensível, né? Isso, de jeito nenhum, vocês devem pensar que isso é sinônimo de um conhecimento errôneo. Eu gosto sempre de falar nas minhas aulas que folclore e ciência não são inimigos. Ciência, essa ciência dura, tradicional, né? Por quê? O que eles vão fazer é responder a questões diferentes, né? O folclore vai estar ligado a como é que eu me sinto em relação a isso, como é que eu compartilho esses símbolos com a minha comunidade. Então, assim, como é que eu vejo a lua, como é que eu vejo a chegada do homem à lua, né? Isso tudo vai inspirar narrativas. O Câmara Cascudo vai dizer: o transatlântico, submarino nuclear, tudo isso pode ser inspiração para folclore, desde que inspire nessas pessoas sentimentos, pensamentos, criações artísticas espontâneas. Olha só, né? Como tudo pode ser um motivo de criação folclórica.
Sim, eu quero passar a palavra pro Mikael e perguntar pra ele se ele tem uma solução. Mikael, você tem uma solução pra isso? Como a gente tira essa associação de folclore e mentira das pessoas? Existe alguma forma de fazer isso? Você acha que é na educação básica, a gente fala agora, a gente faz trabalhos falando sobre isso? Como desfazer isso? Como desmistificar isso para as pessoas? Mano, momento solução. Não, mano, eu tava pensando o seguinte, o que a gente tá fazendo é nesse sentido, né? Esse evento que a gente tá fazendo tem tudo a ver com isso, né? Então, eu acho que a gente precisa de mais conteúdo crítico, com pesquisa e profundidade pra gente mudar isso, né? A gente pode entrar nos papos, ai meu Deus, a educação básica, educação fundamental, mas eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que a gente tem de ampliar, a gente tem de ter mais debate, tem que trazer isso mais à tona, sabe? Tem uma questão na comunicação que quanto mais a gente fala uma coisa, mais a gente começa a pensar naquela coisa, né? Consciente ou inconscientemente. Então, eu acho que uma das soluções vem por esse lado, que eu acho que traz junto essa questão que a gente também já está falando, que é a questão da mentira, né? Que eu acho muito fácil, assim, tu identificar algo e colocar dentro de uma caixa, assim, essa é a caixa que tem a etiqueta da mentira ali. E a vida não é assim, né? Os conceitos não são assim, eles são de diversas facetas, né? E eu acho que a gente precisa ter mais conteúdo crítico e mais falar sobre o folclore, né? E isso é uma coisa que eu vejo os povos indígenas fazendo muito bem, cara. Eles têm se organizado, têm colocado mais à tona, assim, as reivindicações. Eu acho que é uma coisa muito legal que eles têm feito e necessária, né? Que eu acho que também tem, claro, tomado as suas infinitas proporções diferentes, né, com a questão do folclore, que eu acho que tá ligado à identidade nacional como um todo, assim. E eu acho que o que a gente tem feito, que é uma coisa que eu até já falei na outra live do ano passado, algumas outras lives, eu acho que o brasileiro tá começando a resgatar mais o que é ser brasileiro, né? E não é à toa que a gente está em 2018 agora fazendo esse evento pela segunda vez, né? Falando sobre folclore, sobre identidade nacional, sobre o que é ser brasileiro de uma certa forma, né? Anderson e Mikael, eu vou puxar esse gancho que o Mikael estava trazendo sobre culturas indígenas, né? Para responder os nossos companheiros Bruno Miller. Bruno Miller é ilustrador, trabalha lá no Sesc Bauru. E a Carolina Mancini, escritora, pensando nas culturas indígenas, qual o limite entre pensar o que é folclore para esses povos e o que é a mitologia deles. Então, assim, são sinônimos, são coisas diferentes, né? Como é que a gente separa? E a Carol, em algum momento aí, ela comentou, gente, vamos prestar atenção, porque para os indígenas não dá para a gente pensar mitologia dessa mesma maneira, porque para eles os mitos estão vivos, estão presentes, né? Assim, isso também nos instiga a falar. Vou responder os dois juntos dizendo o seguinte, a gente tem dificuldades, né, conceituais quando a gente vai trabalhar com folclore, mito e lenda. Então, por isso a gente acaba se confundindo. Vocês podem lembrar o seguinte, lembrem sempre, folclore, modos de sentir, pensar e agir. Olha só como é amplo. Dentro do folclore a gente tem áreas. Uma dessas áreas é a literatura oral. Literatura oral, tudo aquilo que é comunicado, né? Tudo aquilo que é expressado pela voz. Então a gente vai ter cantigas, a gente vai ter parlendas, a gente vai ter contos populares, mitos e lendas. Olha só, está dentro do folclore, mas nesse braço da literatura oral. A partir disso a gente separa o que é mito e o que é lenda. Olha só, vocês vão ver como é que eu vou chegar e ajudar vocês dois. Lenda, uma constante. Isso aí muita gente eu acho que tem dúvida, né? Lenda é uma constante imutável, certo? Pensem assim, Salamanca do Jaral é uma lenda, porque eu não consigo tirar a Salamanca do Jaral do Cerro do Jaral. Ela tem uma localização específica, né? Ela tem uma localização específica e ela diz sobre um tempo específico.
Então Salamanca do Jaral foi presa ali na época da vinda dos mouros, dos espanhóis, ali para a região do Rio Grande do Sul. Negrinho da Pastoreio também tem uma região e um tempo específico, pós-escravidão ou, né, finalzinho ali da escravidão, e o Pampa Gaúcho. Não dá para deslocar isso. O mito não. O mito, ele é dinâmico, ele está em transformação. Por isso o mito é sempre vivo. O que acontece é que às vezes o mito sucumbe, o mito se escamoteia, o mito muda de nome, né? Então, assim, ele vai se transformando. O que a gente tem que fazer, nós, no caso, eu, né, que sou um mitólogo, sou um pesquisador de mitos mesmo, a gente persegue o mito, a gente caça o mito, tentando identificar esse nome. Então, sim, o Bruno Miller falou um negócio muito legal. Tem mitos guarani que vão incorporar o cristianismo e vão trazer imagens de crucificação, imagens de sacrifício. Vejam as histórias do Jurupari ali contadas pelo aquele italiano lá, você lembra o nome dele, Mikael? Stradelli, não é? Stradelli, contada pelo Stradelli. Extremamente cristão. Na ótica dele, né? Também. Muito questionável, inclusive, o Stradelli, viu? Fiquem de olho. Fica a dica. E uma coisa, Andrioli, só para terminar, só para pegar esse gancho, na realidade, mas também a palavra mitologia, né, quando associada à religião, ela cria certas rugas, né, ela dá certos incômodos, mas ao que eu entendo, e eu posso estar completamente equivocado, as religiões são em si mitológicas, né? Elas vão buscar mitos para explicar criação de universo, criação de... Então, assim, por mais que seja... O mito está na religião. Isso, exato. Certo? Mas o mito e religião não são sinônimos. É a mesma coisa. Claro. Cuidado. Sim, claro. Por exemplo, a gente pensa no catolicismo. Mitologia, não sei o quê. Qual que é a mitologia cristã? Temos Deus, temos, né, Jesus e não sei o quê, mas também temos toda uma ordens de anjos, né? Sim, que também fazem parte da mitologia católica. Querubins, tronos, arcanjos, não sei o quê. Eu, por exemplo, olha como isso é forte, o folclore é folclórico e é religioso. Quando eu nasci no dia 24 de outubro. Minha mãe me deu um amuletinho mostrando que os nascidos em 24 de outubro, assim como em outros 4 dias do ano, são aqueles que não são consagrados a um único anjo do céu, mas a todos. Porque dizem que existe um número X de anjos, eu não vou lembrar agora, mas o cálculo é um número X de anjos e cada anjo cuida de tantos dias dos nascidos em tantos dias do ano. Nisso sobra 365 dias, sobram 5 dias, e esses 5 dias são os dos anjos da humanidade, onde todos os anjos vão cuidar daquela pessoa. E o meu aniversário é um desses dias. Minha mãe sempre me contou isso. Isso é catolicismo? Isso é folclore católico? Eu acho que é por aí, sabe? A mitologia está incorporada nessa crença, nessa cultura popular que, claro, a igreja nunca vai subscrever. A gente compreende a complexidade disso, né? Porque uma lenda vai dizer de um mito. A lenda da Salamanca do Jaral, ela vai se conectar com o mito das Mouras Encantadas. Então, assim, olha só. Sim, e aí, como é que a gente vai pra mentira de novo, Anderson? Calma, fique para... Tenha calma. A gente pode pensar, o Mikael até usou isso, assim, falou assim, vai pensar que folclore é imaginário. Opa, eu que estudo a teoria geral do imaginário, eu vou dizer que também não é mentira. Porque... Larguei a deixa. Desde o século XVIII, né, o iluminismo e a tentativa de instituir a ciência como única forma de acesso à verdade, que a imagem, o imaginário e tudo aquilo que não é palpável, que não é calculável, é tido como menor, é marginalizado dentro dos processos intelectuais. E com isso a gente esquece também a razão sensível. A gente esquece da sensibilidade, né? Então, assim, por isso, afetos, sensibilidades, imagens, tudo isso vai ser colocado de fora. E hoje a gente tenta integrar isso tudo.
né? E hoje a gente vai para antropologia no sentido do anthropos, do homem, e redescobrindo esse espaço do homem que é também da sensibilidade, do imaginário, né? Do folclore. Fanfics dentro do folclore é uma coisa que tem bastante, né? Se eu vou parar pra pensar assim, em coisas ligadas, que as pessoas dão uma incrementada, que no meio do caminho ali vem algum escritor e agrega certas coisas e faz uma versão dele ali que acaba de certa forma, entrando pro canônico, vamos dizer assim. O negócio fica de uma forma que não tem mais como tirar dali. Só acontece dentro do folclore como um todo. E aí, é uma mentira dentro de um contar de histórias? O que aconteceu nesse caminho? Você foi acrescentando mentiras com o passar do tempo? É complicado falar sobre isso, porque sempre a gente vai cair naquela galerinha assim, mas aí, não é verdade, então alguém falou aí, alguém inventou, então alguém fez... Ou então assim, mentira também, assim, tipo assim, se inventou, mas a gente acredita, é folclore. Tudo bem, se acredita, tudo bem. Agora, se só compartilha, tipo, botos narigudos, né? O Andrioli tem uma... Vocês que estão chegando agora, vocês não sabem que o Andrioli ele tem um inimigo, vários inimigos dentro do folclore, e um dos maiores deles é o boto narigudo. Esse é o maior inimigo. Querem ter o Andrioli como inimigo, façam um boto narigudo, cara. Boto narigudo e mandem pra ele. No aniversário dele, pega lá e manda lá um boto narigudo pro Andrioli. Por favor, façam isso. Alguém faz isso. Bem, existe um equívoco na história do boto cor-de-rosa. Na história, diz que ele usa o chapéu para esconder o nariz. Só que o respirador, que seria o nariz do boto bicho, fica no topo da cabeça. Então, algumas pessoas associaram que ele usaria o chapéu para esconder o nariz grande, tipo o Pinóquio. Por que a pessoa ia usar um chapéu para esconder o nariz? Ela escondeu o rosto inteiro? É muito doido. Folclore e mentira, né? Quando o Anderson jogou isso, as primeiras coisas que eu pensei, eu vou começar com uma de ontem, né? Da uma polêmica contemporânea, assim, que eu criei lá no Colecionador de Sacis, que é sobre as bonecas Abayomi. Anderson. O Anderson mesmo tinha me falado disso. Ele falou assim, sabe aquelas bonecas Abayomi? São as bonecas que as negras escravizadas no transporte dos navios até o Brasil, elas arrancavam tecidos das suas saias e davam forma a essas bonecas feitas somente com pano, sem cola e costura, apenas com nós e tranças, né? Isso elas faziam para os seus filhos, né? Faziam para os seus filhos ali, isso no período da escravidão, né? Então teria surgido aí. Aí eu vou do Museu do Folclore, a Gláucia Santos, lá do Jangada Brasil, já tinha me alertado sobre isso. Então eu vou lá no Museu do Folclore e questiono sobre essa história que a Gláucia me contou, e eles confirmam que essa versão do navio negreiro, isso não procede. A Abayomi é uma peça criada em 1987 pela Lena Martins, uma artesã do Maranhão, né? A Lena, ela... Aí vocês podem pensar assim, mas e a técnica? E essa técnica de formar bonecas a partir de tranças e nós? Tudo bem, isso aí, existem variações, né, que vão ser bonecas feitas de linha, feitas de fios, mas pensem só, a Abayomi é o quê? É a boneca trançada e o nome. O nome, inclusive, foi dado pela Lena, a partir da sugestão de uma amiga. Então isso está registrado e não tem nenhuma versão dessa história do navio negreiro registrada em bibliografia nenhuma. O único lugar que fala disso é um blog. E as pessoas em TCCs, em dissertação, citam tudo esse blog. Gente, rigor, né? Essa história não procede. As pessoas falam assim, mas e se a gente acreditar então que a Abayomi foi criada no navio negreiro? Porque é mais bonito, né? É super romântico, a mãe ali arrancando a saia para fazer a boneca. Melhor do que acreditar que isso foi uma criação contemporânea.
Mas e aí, né? É um desmerecimento do artista, né, cara? Porra, pois é, cara. E uma invenção, assim... existem tantas coisas pra gente redescobrir da cultura negra. Por que a gente tá inventando uma coisa, sabe? É uma mentalidade que tem que ser erradicada, né, cara? Sim, mas é a construção rápida, cara. E essa construção rápida pega a maior parte das pessoas. As pessoas não estão muito interessadas em fazer pensamentos muito complexos, porque muita gente se perde no meio do caminho, não entende uma construção de encaixar uma coisa com a outra, essa interpretação, se aprofundar, tentar chegar em outras fontes. Cara, é só você lembrar também, tem tempo de escola aí, as crianças fazendo super construções rápidas e pegando 2 livros, querendo terminar o trabalho logo. E a gente cresce assim, cara, a gente cresce querendo terminar o trabalho logo. E terminar o trabalho logo é fazer as coisas meio que no automático, basicamente. Não tem amor pelas coisas que a gente estuda, que a gente corre atrás. Você tem amor pelo Harry Potter, sabe? É isso. Pior fanfic, né? Que foi quando se espalhou a história de que as oferendas para orixás, né, deixadas nas encruzilhadas, eram, na verdade, simplesmente comida deixada para escravos fugitivos. Eu nunca ouvi essa história, cara. Até me choca, assim. Isso aí circulou muito no Facebook. E aí, assim, eu fiquei tão incomodado que eu fiz um post, se vocês olharem lá no Colecionador de Sacis, né, tem um post explicando a origem dessa confusão. E foi o seguinte, a mãe de um menino que estava tendo o TCC, ou a dissertação debatido lá na UNB, foi para a banca dele e um professor falou muita coisa, né? Na banca a gente vai falando, é encruzilhada, falou do negro, falou que não sei o quê. E ela, tadinha, uma pessoa que não tinha esse conhecimento acadêmico e tal, ela misturou tudo, bagunçou e ela criou uma versão própria, né? Uma versão que ela meio que entendeu. E ela posta no Facebook dizendo assim, gente, segundo o professor da UNB, Leandro, né? Nem boto sobre o nome do coitado, o professor Leandro da UNB, essas oferendas deixadas na encruzilhada eram comida, né? Eram comida para escravo fugitivo. Eu lembro. E aí o que acontece? As pessoas começam a compartilhar falando, tá vendo? Não tem nada de religioso, tá vendo? Não sei o quê. Isso aí é só... Olha como esse povo é burro, repetindo até hoje esse comportamento que não tem mais razão de ser. Ai, meu Deus, que horror, Olha, cara. as pessoas sequestraram o discurso da pobre mulher e fizeram isso. Então, assim... É mentira, e a gente fica com esse trabalho de desfazer fake news folclóricas, né? Porque é tão importante, pensem só, uma religião onde se divulga expressões do tipo chuta que é macumba, né, youtubers? Chuta que é macumba, não sei o quê. Agora, se você despe do sagrado aquela oferenda, pode chutar mesmo, porque é só uma comida para alguém que não vai comer, sabe? Exato, você vai novamente aí criando vários subterfúgios aí para você se defender e criar uma armadura de preconceitos e de coisas que vão simplesmente confortar, né? As pessoas ficam confortáveis. Eu acho que tá muita coisa relacionada a essas notícias falsas e diminuição da cultura estão ligadas aos medos das pessoas em se conectar com algo que elas não querem. Então, porque é algo que elas não conhecem, né? Não conhecem, não gostam e acham que... como ela acha ok você chutar uma macumba e falar, não, tipo, isso não é minha religião, não faz parte de mim, é estranho. Para mim, a minha perspectiva, isso é muito esquisito, é muito... Então, eu vou botar isso dentro de uma caixa que vai me permitir fazer o que eu quiser com isso. Eu posso ser desrespeitoso, eu posso falar o que eu quiser, porque isso é mentira. Mentira por quê? Porque esse site aqui de notícia falsa falou, porque falou na televisão. Qualquer um pode falar isso. Isso não é uma coisa específica de sites que falam mentira também. Isso qualquer pessoa na televisão pode falar isso ao vivo e como uma verdade e todo mundo confirmar e seguir em frente com uma verdade. Escrever livros e tal. E se a gente for analisar de novo
o sujeito por trás dessa religião em específico é um sujeito bem particular, né? O candomblé, o banda, são religiões de matriz africana. Então, tem um preconceito aí, não só de se iniciar uma religião que é minoria, mas também uma religião que é de uma minoria, né? E uma outra coisa, uma provocação, uma coisa que para mim ficou bem claro, minha avó, Andrioli sabe que eu falo de minha avó direto, porque eu adoro minha avó, né? Mas minha avó me deu de presente uma viagem incrível, que foi conhecer a Grécia. E eu não sabia que o olho grego era literalmente, né, vendia-se na Grécia. Eu achava que era um nome popular. Nunca vi nenhuma pessoa criticar ou não comprar ou falar que o olho grego, vejo direto no colarzinho um monte de olho grego sendo, mas olha só, como tem um nome grego, olha como é curioso, olha agora como é carranca, quando é uma oferenda, taca de pau, quebra feio, é coisa de pobre, é coisa de gente lascada, gente ignorante. Então, isso me incomoda. E, assim, eu sou de Salvador e, assim, não tem. Todo dia de manhã eu vejo uma oferenda na rua. Então, assim, é costume. Então, acho que nem chegou aqui na minha bolha, porque esse tipo de papo não ia rolar em Salvador mesmo. Assim, é uma coisa meio, muito difícil de acontecer aqui, ou então, pelo menos, na minha bolha. Mas ainda acho muito curioso como se olha pro fora e fala assim, ó, como é lindo, maravilhoso, vou comprar, vou trazer pro Brasil, e aí o que o nosso ai, que coisa feia, ó, que coisa ridícula, ó, que coisa sei lá o quê. Pô, isso me irrita, isso me deixa angustiado. Cara, essa mentalidade colonialista, assim, que eu acho importante dizer, assim, você, né, brasileiro, é um preconceituoso de merda, assim, sabe? Então, é importante a gente admitir que a gente é preconceituoso, sabe? Todo brasileiro é preconceituoso. A gente é ensinado a ser preconceituoso desde o berço. A mídia que a gente consome nos ensina, sejam preconceituosos, por favor. Então, eu acho que é importante a gente tentar macerar isso, cara, tirar esses nós, sabe? Que eu acho que é toda herança que a gente tem. Sim, cara, e é isso, né? A gente fica tentando aí entender esse universo e fazer as pessoas entenderem o lado das outras pessoas também e não colocar essa construção rápida de querer menorizar alguma cultura, de transformar tudo em um bloco gigante e branco na nossa sociedade. E é uma série de questões, né, cara? Isso é realmente uma conversa que a gente poderia se estender aqui. Em uma outra conversa paralela, assim, de falar mais especificamente sobre essas mentiras, ainda mais relacionadas a folclore e religião, e você misturar as coisas e tentar entender o que é uma coisa e o que é outra, como as próprias religiões de matrizes africanas que são colocadas como parte do folclore. Que é colocar... vamos falar de folclore e cultura africana. Tipo, do que você quer falar? Do que você quer falar, na verdade? Que construção você está fazendo? Qual é esse pensamento sobre isso, né? E isso é uma coisa que acontece com uma rotina gigante, assim, gigante. Ah, você fala de folclore, né? Bonito. E tem aí o Oxum... Tipo, calma, peraí, cara. Uma vez, na palestra, eu falei sobre folclore, né? Aí um cara perguntou assim, falou, a gente pode... E, assim, ele fez toda uma construção para dizer que folclore era coisa de gente ignorante na sua pergunta, né? Ele já deixou isso meio que instituído, e aí ele termina com uma provocação para me perguntar, falando assim, a gente pode considerar Nossa Senhora como parte de um folclore? Aí eu falo assim, olha, depende, se você tá me perguntando isso porque você quer colocar, ele sendo ateu, né, colocar religião num nível inferior porque você acha que folclore tá num nível inferior, então eu preciso discordar de você. Porque assim, se a sua lógica, que você espera que eu confirme isso para você dizer, ok, então é tudo coisa de gente ignorante, então não. Então, assim, tá tudo errado desde a sua premissa. Agora,
nós temos, e eu já contei, né? Nós temos contos populares onde a Sagrada Família é personagem. Então, assim, a gente está entrando no universo folclórico. Como é que chama, Mikael, aquelas narrativas Yorubá para as histórias de orixás? Ai, cara, tem um nome em Yorubá, eu não lembro, é um nome bem curto, assim. Mas são os contos clássicos da tradição Yorubá. Então, por exemplo, pense na história do Exu, que usa um chapéu com 2 cores, né, para provocar briga entre os vizinhos fazendeiros. Isso a gente pode dizer que é um conto popular onde o orixá é um personagem, né, porque isso vai se espalhar de várias formas. Agora, o orixá em si e a sua relação com os crentes, né, dessa religião, isso não é folclore. Isso é religioso, onde a gente vai estar usando essa relação com o sagrado e o profano para construir o nosso lugar no mundo. Eu acho muito legal, cara, vários contos folclóricos, assim, e características que envolvem, tipo, vela benzida, sabe? Sexta-feira, que tu não pode fazer coisas, o domingo, que é um dia sagrado. Dia santo, domingo. Então, essas coisas estão totalmente introjetadas e elas vêm abocanhadas, assim, do lance religioso, né? Mesmo que não diga especificamente, isso é católico, evangélico e tal. Mas isso, o popular transformou em algo que ele incorporou, né? Sim. Você separar algumas coisas é difícil. Então tem alguns paralelos que se fazem com folclore que fica difícil falar que as duas coisas existem. Você pode criar alguma coisa relacionada a um personagem do folclore ou alguma coisa da nossa cultura, criar uma coisa, mas ao mesmo tempo, essa coisa que você criou, que está baseado nisso, não desfaz a coisa que está lá na cultura popular. Então você criou uma obra de ficção inspirado naquele fato lá, mas essa obra de ficção que está lá acontecendo e fazendo um monte de coisa, ela não desfaz o que está lá na cultura popular. Ela não está ali no intuito de apagar aquilo. Eu fiz uma nova versão do folclore brasileiro, cheio de coisas, pra gente reformular isso aí e apagar essa coisa que Monteiro Lobato inventou, que folclore é de criança. Mas não apaga, mas transforma, viu? Transforma. Lobato, quando ele escreve que o Saci, quando morre, vira orelha de pau, isso não tá em lugar nenhum de tudo que foi falado do Saci antes. Então, assim, dá pra gente dizer que é uma criação de Lobato. Agora tem pessoas que espalham isso, né? Que acreditam. Então, ao acreditar em Saci, que quando ele morre, vira orelha de pau. Macunaíma, né, de Mário de Andrade faz isso, né? Quando você pensa o nome de Macunaíma, você já vai direto para a obra. E quem viu o filme, então, vai mais ainda pro filme. São imagens fortes, né? É um filme de fotografia muito, muito trabalhada, né? Então, assim, trabalhada no sentido de imagens que impactam. E aí o que fica de Macunaíma é a imagem de Grande Otelo. É verdade. E Macunaíma eu acho um excelente exemplo, Ian, porque o Macunaíma, que é o que a gente conhece, não é a origem do Macunaíma de verdade, assim, né? Foi algo que foi totalmente transmutado, transformado pelos autores lá, não lembro o autor lá de 1900. Mário de Andrade, né? Nossa, eu sabia tanto na época do colégio, mas já ficou pra trás. E assim, o pessoal muitas vezes não conhece e não é divulgado também, porque, enfim, que ele na realidade é um personagem de povos indígenas, bem do norte do Brasil, lá dos povos Taulepang, tem outros lá que eles se intercomunicam e tal. E aí, de novo, eu acho um excelente exemplo, porque tu incorpora algo que cresce, toma uma proporção absurda, assim, e se transforma num imaginário de folclore, né? Isso eu acho bem interessante. E uma coisa que eu quero também falar um pouco, até jogar para discutir um pouco essa questão de falsidade, né, que a gente tem.
eu acho que o Brasil ele tem uma centralização da cultura que eu acho muito nociva, assim. Eu tenho a impressão, me corrijam, posso estar redondamente enganado, assim. O Ian falou ali, eu achei bem legal pegar esse ponto, assim. Eu tendo essa experiência viajando do sul pro norte, do norte pro sul, assim, já dei uma bandinha pelo Brasil, a gente tem uma impressão bem forte, assim, de que, cara, é eixo sul-sudeste ali que concentra muito da produção cultural do país, sabe? E o Brasil não é 13 estados, né? O Brasil é 20 e tantos estados, né? Riquíssimos, assim. E eu acho que isso só contribui para a gente ter essa problemática de falsidade, porque a gente tem uma tendência introjetada, acho eu, tá? De, tipo, tudo sai do eixo Rio-São Paulo e um pouco mais pro sul ali. E isso é uma visão só, sabe? Chegamos ao fim do podcast do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações sobre este episódio estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Peço que considere se tornar um apoiador desse projeto através do Catarse ou do PicPay, catarse.me/folclorebr ou picpay.me/folclorebr. Ou também você pode apoiar de uma forma independente agora através do Pix, no e-mail do FolcloreBR em olá@folclorebr.com. Neste e-mail você pode também se comunicar conosco, mandando mensagens, perguntas e sugestões. Procure Folclore BR nas redes sociais e nos vemos na próxima edição. Até lá!